Olá pessoal, Pastor Alcir aqui, seja bem-vindo ao 5º episódio do Pergunte ao Pastor. Olá pessoal, Pastor Léo, desde já quero pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. E Norton, qual é a pergunta desse 5º episódio? A pergunta de hoje é a seguinte: explique biblicamente qual o correto. Batismo por aspersão ou imersão? Isso é pergunta para dividir os batistas presbiterianos. Né, Alguém querendo te derrubar. Alguém dizendo, bom, os presbiterianos já são conhecidos por morar no castelo, né, na muralha. Vamos embora dividir logo. E aí, Elci, vamos começar contigo. É para responder múltipla questão, é o quê? Se for... Vamos começar da forma mais... o Michael Orton, naquela sistemática dele, né, para a confissão para um peregrino, ele termina essa sessão sobre qual a forma do batismo, né? Então a conclusão dele é simples, que você nunca deve menosprezar alguém ou a conversão de alguém pela quantidade de água que foi administrada no batismo, né? Então esse é um dos cursos que você vai encontrar em quase todo mundo, mas para não dizer todo mundo, que em última análise a forma e a quantidade de água que foi dada no batismo não é fundamental. Concorda ou sim? Concordo. Você já deve ter escutado a ilustração. A pessoa originalmente que eu escutei foi o meu pastor de origem, o meu pastor lá atrás. Ele dizia assim, se a pessoa entra no rio até a canela, tá batizado? Não. Se ela entra mais um pouquinho, até o joelho, tá batizado? Não. Até a cintura, tá batizado? Não. Se mergulhar, tá batizado? Então joga logo água na cabeça, né? No meio do caminho. Pronto. Mas para quem não não conhece os termos, assim, vamos só explicar direitinho. O que é batizar por imersão? Batizar por imersão, mergulhar o indivíduo totalmente, ao subir, está batizado. Pronto. E por aspersão? Aspersão também, ou é fusão, um dos dois, né? Jogar água sobre a cabeça. Pronto. Então, quando a gente está usando os termos, a gente está usando por essa perspectiva, tá bom? Biblicamente falando, Alci, qual é o grande ponto aqui? Então, eu acho que o batismo vai ficar, acho que até um pouco na lateral da nossa conversa. Nem vai ser o ponto principal. Por quê? Ainda vou ficar no meio do caminho aqui. A palavra batismo, ela não vai acabar servindo para nenhum das duas pontas. Uhum. Porque ela era usada tanto para a ideia de mergulhar por completo, como era a ideia de lavar as mãos, tá? O que é meio que um consenso, uma maneira fácil de você ver isso, é que rituais de batismo já existiam no Antigo Testamento e vai para o Novo. Uma maneira fácil de você perceber isso era de que os fariseus estavam no batismo de João Batista. Uhum. Então, assim, os fariseus que eram todos legalistas, cadê isso aqui na lei, que não tem? Então, se eles estavam lá, é porque eles conseguiam enxergar aquilo na lei. Uhum. Tá? Então, o que é o ponto é que o batismo chegou no Novo Testamento já como uma prática oriunda do Antigo, certo? Correto. E aí vem o ponto, um dos pontos do argumento. No Antigo Testamento, quando a gente vai ver a maioria dos rituais que eram feitos, como eles eram feitos? Eram feitos jogando água de cima para baixo, né? Ou aspersão. Aspersão, E nós presbiterianos, ou os que advogam a aspersão, não fechamos a questão quanto ao significado do batismo. Sim. É o outro lado que fecha, né? Porque o outro lado, os que são imersionistas, eles vão dizer que o batismo obrigatoriamente é mergulho e há um significado teológico por detrás disso. A pessoa ao mergulhar morre e ao subir a nova vida em Cristo, né? Enquanto que nós entendemos que também isso está por detrás do batismo, no entanto, não fundamentalmente, porque fundamentalmente é a questão de limpeza, de purificação, a água sendo derramada de cima para baixo, né? Exato, que é, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, um dos textos que a gente, não é o caso da pergunta hoje, mas por que então esse entendimento para o presbiterianismo é fundamental? Porque quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6, vai dizer que os vossos filhos hoje são chamados de santos, né? Então, ou seja, a ideia é exatamente da lavagem para ter esse aspecto de significado, tá? Então, dito isso, Alci, quais são alguns textos bíblicos, por exemplo, que nós, presbiterianos, tradicionalmente usamos para a aspersão? Tá. Se tu me permites, antes, Claro. eu reservei aqui 6 tópicozinhos tirados até do Piper, do Joseph Piper. Sim. Quando ele diz assim, até para solidificar aí o que a gente vinha trabalhando, que há pelo menos 6 significados relacionados à simbologia do batismo.
Aí ele vai dizer que somos discípulos de Cristo, estamos em união com Cristo, Certo. fomos regenerados e, consequentemente, renovados pelo Espírito Santo, o batismo espiritual, no que se refere ao corpo de Cristo, a união na morte, sofrimento e ressurreição de Cristo e, por fim, a remissão de pecados. Ou seja, não tem a ver só com, de fato, mergulho como um velho homem e retorno como Isso. um novo homem, tá certo? Com relação aos textos, eu diria, primeiramente, esses textos que têm a ver, Léo, desde o Antigo Testamento, com algo vindo de cima para baixo. Eu sempre gosto de partir disso aí, né? Então, no Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê que há pelo menos algumas simbologias relacionadas a esse ato. O óleo que é derramado de Isso. cima para baixo, a água que era aspergida de cima para baixo e o próprio fogo, agora já no Novo Testamento, em Atos 2, que está sobre as pessoas, né? Então, esses textos eu acho que são simbólicos para apontar para o batismo por aspersão. Acrescentando um aí, um texto que eu gosto muito, é Êxodo 24, texto da aliança do Antigo Testamento. Uhum. Entendeu? O sangue está sendo aspergido por sobre vocês. Como que ali, eu gosto muito do texto de Êxodo 24, porque mostra exatamente no momento de selo da aliança, Verdade. você vê justamente a aspersão, tá? Então, aí entra aquele aspecto de continuidade e descontinuidade, né? Ou seja, aqui de novo, eu já vou dar a dica, né? Bota a pergunta aí embaixo, meu pastor, tudo que está no Antigo Testamento descontinuou, e a gente responde no outro podcast, tá? Mas, assim, tem um texto, assim, que para mim, ele não fecha, assim, ó, tá aqui a bala de prata, sabe? Mas eu nunca me dei o trabalho de ver qual é a resposta que se dá, porque o argumento que muitos dão, por exemplo, para não batizar crianças, é porque você não vai ver no Novo Testamento. O argumento do silêncio, né? Exato. Em Atos 9, 17 e 18, vai dizer que Paulo estava em casa e foi assim, e foi imediatamente batizado. Então você tem que assumir que ele foi batizado dentro de casa. Não tinha uma piscina, um tanque. Aí, esse é o meu ponto. Se você assumir que o cara tinha uma jacuzzi, uma banheira no Novo Testamento ali. Na terra árida. Não, tinha uma jacuzzi ali dentro. É preciso mais fé para isso do que para dizer que não tem texto que batiza criança. Entendeu? Então, o texto lá de Atos 9, 17 e 18 vai dizer que Paulo foi batizado dentro de casa. Então, e sendo Paulo então fariseu, então, eu gosto muito do texto do batismo de Paulo por todo o momento e pessoa. Ou seja, o cara tinha acabado de se converter, ele acabou de ter a visão de Cristo. As escamas do olho dele caem depois que ele é batizado. E ele é fariseu. Então, você tem que assumir que ele ainda está com suas convicções ali à flor da pele. Se aquele cara chegasse, não, vou te apresentar aqui um ritual novo... seria completamente sem sentido. Mas Paulo ia dizer, meu amigo, peraí, tudo bem, eu vi o Senhor, mas eu não vou me submeter a essas coisas não, porque se ele é o mesmo Deus no Antigo Testamento, sabe? Então você vê ali, por exemplo, no próprio aspecto do apóstolo Paulo, um aspecto de continuidade da expressão, sabe? Eu acho assim também que nem cabe tanto aqui discutir tanto, mas em última análise, se a gente for a gente que está no dia a dia como pastor, sabe que o grande argumento que a gente usa, que a gente escuta, nem é esse. É porque vai dizer assim, é porque quem batiza por expressão é católico. Né? E na verdade, se a gente for lá para a história, todas as denominações, todas as igrejas que vieram historicamente da Reforma são, de fato, na verdade, não imersionistas, Sim. né? São proponentes do batismo por aspersão. E para pegar o exemplo, a ilustração lá do seu pastor, isso é uma coisa que para a gente que está agora aqui nesse exato momento em Teresina, por exemplo, que o litoral fica longe, né? Então, é tolice, por exemplo, pessoal, se vai passar um fim de semana em Paraíba, eu vou assumir que ele entrou no mar, dada a distância. Agora, por exemplo, para tu que cresceu em João Pessoa, eu que cresci em Recife, que o mar está logo ali na esquina. É muito comum a gente encontrar um cenário que o cara vai para a praia e não entra no mar. Molha o pezinho, tá suficiente. Eu era desse, eu morava a 600 metros da praia. E a praia do Recife é tudo, menos própria para banho. Não vou nem tentar defender minha cidade nisso aí. Então eu ficava lá na praia, comendo amendoim, caranguejo, não entrava na água. Então o argumento diz assim, meu amigo, se tem um rio, por que não mergulhava?
É o argumento. Né? Exatamente. Porque tem um rapaz que não estava no rio. Então, ninguém nega que tinha um rio. Ninguém, é doido. Jesus foi batizado num rio. Com certeza no rio. Exatamente. Agora, o fato de ter um rio não implica dizer que a pessoa mergulhou. Exatamente. Eu gosto também muito do texto de Hebreus 9, Léo, Hebreus 9, versículos... Hebreus 4, desculpa. Hebreus 4, versículos 9 e 10, né? Que diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou nas obras como Deus das suas. Então, esse texto aqui, não esses 2 versículos apenas, mas todo o texto vai usar a palavra batismo, e em particular essa palavra faz menção ao que você disse, de Paulo e de toda a teologia farisaica, que tem a ver com aquelas lavagens cerimoniais, né? De cima para baixo. Aí é interessante que dos versículos 11 a 22, essas lavagens cerimoniais, que no contexto todo aí é chamado de batismo, lá para frente vai se mencionar como de fato água vinda de cima para baixo, uma espécie realmente de aspersão, né? Aí a gente olha para a igreja primitiva, Atos tem não só esse texto de Paulo, mas vários outros exemplos de textos que seria de fato algo impossível de haver água suficiente para batizar uma pessoa por imersão. Não só isso, imagina como se alegue. De fato, eu acho que é um argumento bíblico, né? Argumento bom. 3.000 pessoas, 5.000 pessoas sendo batizadas por imersão. Quem já viu um pastor batizando, sei lá, 10, 15 pessoas, vê o esforço físico do indivíduo. E os apóstolos lá, com aquelas 3.000, com aquelas 5.000. Então, seria um esforço extra-humano, extracomunal, né? Só se fosse... Já viu uma tendência que está acontecendo nos Estados Unidos, batismo espontâneo. Já ouviu falar sobre isso? Se o cara sozinho se mergulha. É nada, é pior. O cara... não estou exagerando não, Norton. Bata o vídeo depois. Era bom pôr aqui. Veja aqui, batismo espontâneo. É nas igrejas de igreja parede preta. Certo? Fala pra mim. Não, eu vou falando ao defensor aqui. Aí tem uma piscina assim, no meio. Aí o pastor pergunta assim: olha, quem quiser se batizar, pode vir. Rapaz, parece festa de criança, liberou a piscina. Bum! Bum! Galera corre e mergulha, meu amigo, de cabeça. Essa eu nunca é o batismo visto, espontâneo. Não. Então, só se fosse assim. Uhum. E aí, veja, para voltar pro lado sério, nenhum teólogo sério vai defender isso, obviamente, entendeu? Até porque aí fica aí mais uma dica para uma pergunta aqui embaixo. Quem é que deve administrar o batismo? Então tem todo esse aspecto também, sabe? Mas assim, para a gente caminhar aqui para uma conclusão. Aí a gente defende isso, então. Nós entendemos que a aspersão faz mais juízo ao modelo bíblico. Aí mais uma pessoa pega o início que eu falei. Pastor, tudo bem. Eu posso estar até convencido. Mas me tirou uma dúvida. O senhor mesmo disse então que a quantidade de água do batismo não vai salvar ninguém. Vou não. Qual o problema de eu ser batizado por aspersão na igreja presbiteriana? Então, se vocês reconhecem, se o cara vem de uma igreja que batizou por aspersão, a gente não rebatiza. Para quem não sabe, tá certo? A gente por imersão. Por imersão, desculpa. Igreja Batista, um exemplo. O cara foi batizado por imersão, nós, presbiterianos, não rebatizamos. Isso. Não é verdade? Nossa confissão, até ela considera o fato de que é possível uma pessoa ser recebida assim, né? Pois pronto. Então, aí, só que vamos supor que uma pessoa veio de uma tradição batista, um exemplo, e aí o filho dela, já adolescente, quer professar a fé. Vai chegar assim: pastor, olha, eu cresci na igreja batista e tal, eu entendo tudo que o senhor falou, mas tá na minha cabeça que a quantidade de água não é fundamental. Qual o problema do senhor batizar meu filho por imersão? Primeiro que não vai ter o tanque lá na IPB, né? Eu trago aquela piscina de 1.000 litros, encho, já trago tudo. Quero resolver o problema, né? Aquelas piscinas que vende no supermercado, eu trago e boto aqui. Essa irmã já passou aí pelo estudo que a gente tá resumindo aqui, não? Acho que não. Rapaz, como pastor, eu em particular teria dificuldade. Com certeza. Perguntei como eu quero entender, o que eu só quero ver o que é que tu responderia. Eu não batizaria. Eu ia pedir para ela sentar comigo e a gente estudar esse assunto, mas até ela se convencer para poder então o filhinho dela, o filho, né, 14, 15 anos, ser batizado por aspersão. Para mim é... Eu diria assim, minha irmã, veja, se fosse assim, pensando
aqui agora, né? Disse minha irmã, veja, o fato de eu entender que a quantidade de água não vai ser fundamental, não quer dizer que eu não entenda que um seja certo e o outro não. Uhum. Então, a partir do momento que eu entendo, e acho que às vezes o nosso medo, tanto um como o outro, né? Não é só de nós presbiterianos, se a gente entende que o batismo é por imersão, é o que faz juízo à Bíblia, a gente no fundo, a gente tem medo de dizer é o certo. É verdade. No fundo, a gente tem um medo, sabe? Porque, e aí eu não quero destacar bem, o fato de eu entender que o batismo por imersão é o certo, eu não estou dizendo que é o cara por a expressão, perdão, o certo, eu não estou dizendo que a pessoa por imersão é herege. Uhum. Isso eu quero ficar extremamente claro aqui. Mas o que eu diria assim, o ponto, meu irmão, é simples. Eu não vou batizar por imersão, por entender que não é a forma de batismo das escrituras. Então, em última análise, eu vou dizer que é errado. Uhum. Tá? Então, ou seja, o fato de... Aí eu vou dizer aí qual seria a outra ponta. O fato de você ter se submetido a isso não quer dizer que necessariamente foi inválido. Aí voltaria para toda a nossa conversa. Tá. Uhum. Sabe? Mas eu sustentaria o que a gente o que a gente defenderia. Concordo. É o certo. Para mim, esse padrão de água e cerimônias e lavagens cerimoniais, a aspersão de Isso. sangue, vir de cima para baixo, fecha a questão, né? Realmente a imersão não pode ser por nós, como a nossa aspersão por eles é desconsiderada, a gente não desconsidera, mas na condição de alguém que é um oficial, que administra o batismo, eu acho que a gente tem que fechar a questão como sendo a aspersão. Uma aspersão, tá? E nisso. Então, nosso desejo, nossa oração é de que esse podcast ele possa ter muito mais um aspecto informativo, né? Ou seja, na nossa igreja, por exemplo, a gente volta e meia está recebendo pessoas de outras igrejas, e por que a forma do batismo, e por que isso. Então, não é uma mera tradição, não é um resquício do catolicismo, né? Não, é um entendimento bíblico de como as coisas eram no Antigo Testamento e de que nem tudo no Novo Testamento foi descontinuado. Ao contrário, se a gente for qualificar, até foram poucas coisas, né, descontinuadas do Antigo para o Novo, e uma dessas coisas que a gente entende que não descontinuou foi a forma desses rituais de ablução, né, de limpeza do Antigo Testamento, que eram realizados por aspersão. Então, pelo amor de Deus, você que foi batizado por imersão, não questione sua salvação, você é extremamente bem-vindo em qualquer igreja, tá? Se você faz parte do corpo de Cristo, isso aí é uma coisa que não é nem debate, pelo menos para nossa ponta, Sim, não é nem debate, absolutamente. tá? Mas apenas para defender um pouco a nossa posição de tradição reformada calvinista. Que diga-se de passagem que foi uma conversa breve, porque essa controvérsia é uma controvérsia de muito tempo, né? Já existe há muito tempo, tá bom? Então, é isso, tá certo? Mais uma vez, a gente pede para que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe sua pergunta aí embaixo, na caixinha de pergunta do Instagram também, e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até a próxima.